Olá, pessoal do nono ano. Vamos agora para resolver as questões 6 e 7 da ficha. Lembrando, as questões que eu tenho aqui, elas têm números diferentes do que tem na sua ficha. Números diferentes, algumas formas diferentes, mas o jeito de resolver é o mesmo, ok? Então se prepara, porque a gente vai trabalhar agora com isso aqui, tá certo? Agora é arcos e ângulos, ângulos inscritos e arcos, certo? Tela cheia para vocês. Detalhe, assim que terminar de assistir a esse vídeo, vai tentar fazer as questões lá na ficha para desenrolar sozinho. Vai fazer as questões lá na ficha, vai. Deixa de preguiça. Bora. Então, a figura a seguir foi feita usando o software de geometria dinâmica GeoGebra. Sabendo que o ângulo G excede o ângulo I em 30 graus, determine um bocado de coisa aí, certo? Veja só, atenção. A única coisa que eu sei é que o ângulo I está aqui e o ângulo G é a mesma coisa que I mais 30. I mais 30, tá certo? E o que é que a gente vai fazer? Bom, primeiro de tudo, você lembra do que esse tópico é feito, né? Veja só. Se um ângulo for criado a partir de um ponto na circunferência, o ângulo é criado, a gente chama esse ângulo de ângulo inscrito, certo? Este ângulo, o ponto do vértice dele está na circunferência. É um ângulo inscrito. E ele forma um arco, ó. Ele forma um arco aqui na circunferência. Certo? Chamamos isso aqui de arco. Lembre-se bem disso, vou fazer você lembrar. A medida do ângulo inscrito é sempre metade do arco. Então, se o ponto nasce na circunferência, o ângulo inscrito tem metade do valor do ângulo do arco, certo? Então é sempre isso, é sempre quando o ângulo está inscrito, quando o vértice está na circunferência, o ângulo inscrito sempre vai ser metade do ângulo do arco. Então, se esse cara aqui é 30, é porque o arco é 60 graus. Se esse cara aqui é 40, é porque o arco é 80 graus. O arco sempre é o dobro do ângulo interno. Beleza, agora a gente vai partir lá para cima, certo? A gente tem que começar, óbvio, a gente tem que começar pelo ângulo que a gente conhece. Então, nos deram 85 graus, então este arco aqui, que é o arco formado pelos pontos que vieram do ângulo de 85 graus, ó, esse arco aqui é 130. Se aqui, desculpa, 130 não, 170, né? 85 graus aqui, então aqui é 2 vezes 85 graus. 2 vezes 85 graus é 170. Bom, 170. Agora, olha só. E o resto? Bom, o resto, estamos falando deste cara aqui, é o que falta para completar 360, né? Porque o círculo ele tem 360 graus. Então essa parte que eu estou pintando de azul, ela tem que ser o complemento para 360 graus. Então isso aqui é 360 menos os 170 do ângulo vermelho. 360 menos 170 é igual a 190 graus. A parte azul do arco, esse arco azul tem 190 graus. 190 graus significa que o ângulo dele aqui tem metade. Metade de 190 é igual a 95. Certo? 95 graus. Pronto, chegamos a essa dupla. Então, essa dupla, veja, H mais J
deu 180, não foi? Foi. Por quê? Porque é 85 mais 95. 85 mais 95 é 180. Na verdade, tem uma dica aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Todo quadrilátero, quatro lados, que está inscrito numa circunferência, todo quadrilátero que está inscrito numa circunferência, seus ângulos opostos sempre vão dar 180. Então, H e J, né? Aqui em cima eu tenho o H e tenho o ângulo oposto do H, que é o J aqui. Somados, eles dão 180. Esse cara, somado ao seu oposto, dá 180. Isso acontece com qualquer quadrilátero inscrito numa circunferência. Nem todo quadrilátero pode ser inscrito numa circunferência, mas todo quadrilátero que estiver inscrito na circunferência tem essa característica. Os seus ângulos opostos somados medem 180. Então, I mais G dá 180 também. Certo? Ah, eu não sabia disso, João, ou não lembrava disso. Não tem problema, a gente não precisa disso para resolver a questão. Certo? Vamos continuar resolvendo a questão com o que a gente já sabe, só com isso aqui. Certo? Então, veja só. Tem outra coisa que a gente precisa saber, né? Qualquer quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos, sempre dá 360. Essa é uma informação antiga, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 180, é 360. Então, se só esses dois aqui, esse daqui mais esse aqui dá 180, é porque o I mais o G tem que dar 180 também. Então a gente vai começar pensando assim, ó. O ângulo I mais o ângulo G tem que dar 180. O ângulo I mais... Olha o que ele está dizendo aqui, que o ângulo G ele é maior do que o ângulo I, 30 graus. Então, o G é a mesma coisa que I mais 30. O G é o I mais 30. Isso tem que dar 180 graus. Então, 2 vezes I é igual a 180 menos 30. 2 vezes I é igual a 150. I é igual a 150 dividido por 2. O I é igual a 75. Então, nosso I aqui, ele é 75 graus. E o outro, como é 30 unidades maior, só pode ser 105 graus. Então pronto, nós já temos todos os ângulos, construímos todos os ângulos a partir daquilo que nós sabemos, certo? Vou lá, vamos limpar a tela para a gente trabalhar com isso. 85, 95, 75 e 105. Pronto. A soma dos ângulos, faça a soma dos ângulos, você vai ver. A soma dos ângulos de um quadrilátero, 360 graus. A soma dos dois maiores ângulos. Os dois maiores ângulos são 105 e 95. 105 com 95 dá 200. Então, a soma dos dois maiores ângulos, 200 graus. A diferença entre os dois menores ângulos, 85 menos 75, dá 10. A diferença é a subtração, né? 10 graus. A média aritmética é entre os valores dos ângulos. Eu não preciso nem somar, porque eu já sei qual é a soma. 360. 360 dividido por 4 ângulos. Então, a média aritmética é 90 graus. Certo? 90 graus é a média aritmética entre os ângulos de um quadrilátero qualquer. Primeira questão tranquila. Bora lá agora para a segunda questão. A questão número 7, né? Equivalente à sua 7 aí da ficha. Então, se quiser tentar resolver ela sozinho, mete bronca. Vamos tentar resolver ela sozinho, se quiser. Mas vamos entender, essa aqui tem um segredinho, certo? Segredinho não, é um detalhe, mero detalhe. Então, a figura a seguir foi feita usando o software de geometria dinâmica GeoGebra. Certo? O GeoGebra... pronto.
Sabendo que o ângulo J, ele tem o triplo do valor da medida do ângulo H. O triplo do valor. Certo? Será que eu preciso saber disso? Interessante. O triplo. Então, 45 vezes 3. Eu acho que vai dar uma bronca aqui, viu? Eu acho que vai dar uma bronca aqui. Isso dá 135 graus. 135 graus. Certo? Óbvio que dá 135 graus porque a soma dos dois tem que dar 180, sempre. Isso é um quadrilátero inscrito. Mas o que eu queria dizer não era esse ângulo. O que eu queria dizer era esse ângulo aqui, ó. Era o ângulo I. O ângulo I tem o triplo do valor do ângulo H. Então isso aqui dá 135. Certo? Consequentemente, né, o que vai acontecer é o seguinte, se isso é 45, então essa parte daqui, meu Jesus Cristo, bora. Essa parte daqui é 90. Se essa parte daqui é 90, é porque essa parte daqui é 270. Se essa parte é 270, então o ângulo que a forma é 135. Ou seja, sabendo que esse é 135, sabendo que esse é 135 pela dedução dos arcos, então eu sei que esse aqui também é 45. Eita, que eu estou enrolado nessa questão, né? Esse aqui é 45. Certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Qual é a soma dos dois maiores ângulos? A soma dos dois maiores ângulos, 135 com 135, é 270. Qual é a diferença entre os dois menores ângulos? 45 menos 45, a diferença é zero. Que tipo de quadrilátero é o polígono GHIJ? Bom, ele tem dois ângulos iguais aqui embaixo e dois ângulos iguais aqui em cima. Ele é um trapézio. Isósceles. Um trapézio isósceles, ele é o quê? Ele tem duas bases paralelas, certo? Elas não vão se tocar nunca, elas são exatamente paralelas. E os ângulos do triângulo isósceles são exatamente assim. Os dois ângulos da base de baixo são iguais. Os dois ângulos da base de cima são iguais. A soma do ângulo da base de baixo com o ângulo da base de cima tem que dar 180. Certo? Que é a mesma coisa que somar com esse cara aqui, já que eles são iguais, né? Então a soma do A com B tem que dar 180. Isso aqui é um trapézio isósceles. Ok? Mas a falha na questão é o seguinte. Eu vou ver se eu consigo explicar isso rapidamente para vocês. Do jeito como a questão foi feita, colocando a comparação do J, eu não teria como resolver a questão. Eu tenho que apontar para o I. Então vocês aí na questão de vocês vai estar escrito J, certo? Vai estar escrito J, mas coloque I, certo? Por quê? Porque só dá para resolver essa questão. A gente sempre descobre que pelo 45, o seu ângulo oposto é suplementar, é o que soma para 180, então 135. Mas ao mesmo tempo, ele diz que o ângulo I tem o triplo do valor do ângulo H. Então, 45 vezes 3, 135. É só assim que a gente descobre que esse cara tem 135. Se não tivesse essa informação, a gente não descobriria. Então, na sua ficha aí, quando você for fazer a questão do número 7, lá está escrito sabendo que o ângulo J, mas é sabendo que o ângulo I. Só assim a gente consegue resolver essa questão. Ok? Então, tá aí, questão do número 7. Uma pequena falha, mas dá para resolver. O que é que você vai fazer agora? Bom, você vai
na sua ficha e vai resolver as questões número 6 e 7 tranquilamente, ok? Preste atenção na sacada dos ângulos inscritos, aqueles ângulos que estão na circunferência, certo? É assim que a gente resolve questões como essa. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.